Glória a Deus. Então, graça e paz, amados. Maravilhoso estarmos na casa do nosso Deus, mais uma vez, para renovarmos nossa aliança com Ele, através da ceia do Senhor. Mas antes temos uma palavra que queremos ministrar. E aí até como os próprios discípulos disseram, dura essa palavra, quem pode suportar. Mas nós suportamos porque queremos ser lapidados pelo nosso Deus. E como se costuma dizer, ou como diz na palavra, a palavra do Senhor é como uma faca de dois gumes. Ela corta para os dois lados, ou seja, ela ministra primeiro a quem ministra, para depois então ministrar aqueles que ouvem. Amém? Então hoje vamos ver qual o teu lugar no corpo de Cristo. Amém? E aí, vamos começar com a parábola da figueira estéril. Estranho, né? Qual é o meu lugar no corpo de Cristo e falando da figueira estéril. Ali em Lucas, capítulo 13, versos 6 a 9, nos diz assim: dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse o vinhateiro, ao vinhateiro, ou seja, o dono da vinha: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? Respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave em redor e o quê? Esterque. E se der fruto, ficará, e se não, tu a mandarás cortar. Feche seus olhos. Querido Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração, escancaramos a nossa alma para sermos ministrados por Ti. Fala o nosso coração, ministra, e tudo aquilo que não é Cristo em nós, retira. De tal maneira que a Tua palavra possa ter o domínio, ter o comando, ter sim a liberdade de realmente fazer em nós tudo aquilo que o Senhor projetou que se fizesse. E daremos a Ti sempre, ó Pai, o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se nós formos ver a Bíblia na sua totalidade, nós vamos ver que vinha, o que é vinha? Fala de parreira, fala de uva. Então, a vinha fala da obra de Deus. E tanto no Antigo Testamento, a vinha é comparada, Israel é comparada a uma vinha. E quanto a igreja no Novo Testamento é chamada de vinha. Então, vinha, Israel, o Antigo Testamento, vinha, igreja, Novo Testamento. E em Mateus, no capítulo 20, que também fala da parábola dos trabalhadores, ela se refere à vinha. Ali Jesus chama a sua obra em todo o tempo e em que ela é desenvolvida ao longo da história de vinha. Diz assim, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Guarde isso daqui, Quando Jesus fala dos trabalhadores da madrugada, da hora 3ª e da hora 6ª, hora 9ª, e dos trabalhadores da hora 1/10, ou seja, eles saiu de madrugada, aquelas pessoas que foram contratadas trabalhariam o dia inteiro, 12 horas, depois ela saiu de novo na hora 3ª, 9 horas, saiu de novo na hora 6ª, o meio-dia, saiu de novo aonde? Na hora 1/10, na hora 9ª, que é às 3, e na hora 1/10, que já era, qual é a hora? 5 da tarde. Se as pessoas últimas aqui trabalhariam apenas 1 hora. Ele está falando do quê? De toda a história da igreja. Os profetas, os apóstolos, e aí vem vindo até a hora 1/10, que somos nós.
à beira ou já chegando a vermos ou participarmos do arrebatamento da igreja. Amém? Então, vinha, é o que fala, ó. Ele está falando de toda a história da obra de Deus e dos trabalhadores que serviram como uma vinha. Então, a obra toda de Deus em todo o tempo chama-se vinha. Voltando à parábola da figueira estéril. Na parábola da figueira estéril, Jesus está indo da Galileia para a Judeia. Ou seja, ele está na sua última subida a Jerusalém, aonde ele seria crucificado. Todos nós conhecemos a história. Esse percurso de Cafarnaum, aonde Jesus morava, ali ao lado do lago da Galileia, do mar da Galileia, até Jerusalém durava entre 7 e 10 dias. E nessa viagem, é nela que Jesus nos apresenta alguns episódios interessantes do reino de Deus e algumas missões desse reino. Então é interessante, ele não simplesmente faz uma viagem. Acontecem coisas nessa viagem e é nessa viagem que Jesus cura o cego Bartimeu ali em Jericó. É nessa viagem também que Jesus dorme na casa de Zaqueu. É nessa mesma viagem que Jesus, ele vê os discípulos vindo atrás dele discutindo sobre quem seria o maior no reino de Deus. E se nós estivermos lendo, nós vamos ver que parece que Jesus não dá atenção ao que eles falam. Mas quando eles param, Jesus pergunta: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? E eles ficam sem graça, eles não respondem. Então Jesus toma uma criança em seus braços e ele diz o seguinte: em verdade vos digo que quem não se fizer como uma criança, de forma alguma verá o reino de Deus. Então esses episódios todos vão acontecendo, ou acontecem enquanto Jesus sobe de Cafarnaum até Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, você leia depois aí em Lucas capítulo 13, do verso 1 ao 5, nós vemos que, olhando o verso 1 ao 5 de Lucas capítulo 13, nós vamos ver que aconteceu uma tragédia em Jerusalém. Havia acontecido uma tragédia. E qual é a tragédia? Pilato mandara matar alguns galileus. E diz que, inclusive, derramou sangue na área do templo. Só que os historiadores ainda não descobriram, não sabem, não conseguiram chegar a um consenso de qual a razão de Pilatos ter mandado matar aqueles galileus. O fato é que os galileus não eram bem vistos pelo povo da Judeia. Por que estou falando isso? Porque na entrada em Jerusalém, depois daqueles 7 a 10 dias caminhando, alguém chega para Jesus e diz assim, ó: você soube dos galileus que Pilatos mandou derramar o sangue no altar na região do templo? Sabe qual é a intenção deles terem falado isso para Jesus? Foi para provocar Jesus. Por quê? Porque Jesus era galileu. Tanto é que sabemos da Bíblia e tem a canção do Fernandinho que nos diz isso. Então, Jesus responde aí com o seguinte, ó: vocês pensam que esses galileus que morreram, eram pecadores piores do que os outros homens da Galileia? Perguntou ele. Foi por isso que eles sofreram? Não, não eram. E vocês percebem que também perecerão se não deixarem seus maus caminhos e se voltarem para Deus. Ou seja, ele chega assim, tu vê, olha o que aconteceu com os galileus. Mas vocês acham que vocês são melhor do que eles? Se vocês não se arrependerem
igualmente vocês também perecerão. E que acham dos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu em cima deles? Eram eles os piores pecadores de Jerusalém? Não, não eram. E vocês também morrerão se não se arrependerem. Então veja bem, se não houver arrependimento, não existe pior pecador ou melhor pecador. Ah, o meu pecado é melhor que o seu, ou então em menor grau que o seu. Não existe. Pecadores somos todos. Se não nos arrependermos, fatalmente morreremos. É o que Jesus diz. Ou seja, ele responde bem. Ele não entra em polêmicas, ele simplesmente diz: será que eles eram piores do que vocês? E os de Siloé? Também será que eram piores que vocês? Não. Então é nesse cenário, quando Jesus chega em Jerusalém, que ele é cutucado pelo povo de lá, que ele narra a parábola da figueira infrutífera, onde ele diz o seguinte, ó, ele começa assim, ó: um homem tinha uma vinha e nela ele plantou o quê? Uma figueira. Se nós formos ver, não é comum plantar uma figueira no meio de uma vinha. Por quê? São culturas diferentes. Crescem de modo diferente. Então parece que essa figueira era uma árvore de estimação e o dono da vinha resolve plantá-la no meio da sua plantação de uvas. Para quê? Para melhor cuidar dela, lhe dando um tratamento especial. Então não era comum uma figueira no meio da vinha, mas o dono manda plantá-la. Em princípio, por quê? Porque gostava dela, vamos dizer, uma árvore de estimação. E plantando na vinha seria melhor cuidada. Mas a figueira não deu frutos, ou seja, ela não frutificou. E trazendo essa figueira para o contexto da igreja, nós precisamos lembrar o seguinte, ó. Guarde bem. Se o Senhor da vinha, que é Deus, nos deu terra, tratamento, zelo, e nós não frutificamos, alguma coisa está errada. Porque o Senhor da vinha nos chamou para frutificar. E é sobre isso, queridos. Veja bem, ó. Se a vinha não frutifica, alguma coisa está fora do lugar. Então é sobre isso que eu quero compartilhar hoje, falando sobre ministérios e vidas disfuncionais. Ou seja, vidas fora das funções para as quais elas foram estabelecidas. Queridos, todos os que exercem um ministério, um cargo, uma função no corpo de Cristo ou na vida secular, buscam o quê? Produzir, buscam frutificar. Claro que tem uns que já jogaram a toalha, eles não querem mais nada, simplesmente esperando a morte chegar, como até tem uma música, né? Com a boca aberta, esperando a morte chegar. Alguns já estão assim, mas a maioria busca o quê? Produzir, ela busca frutificar, busca crescer. Então, queridos, se não frutificamos, é porque Deus não nos está abençoando? Uma pergunta. Não necessariamente. Podemos não estar conectados com a bênção e por isso não frutificamos. Com o propósito, também não conectados com o propósito, ou com o projeto para o qual Deus nos chamou, nos tornando então disfuncionais. Não é muitas vezes porque não somos abençoados, é porque estamos o quê? Desconectados da bênção, do propósito, do projeto para o qual Deus nos chamou. E desta forma, obviamente,
Não. Até tem uma charge que de vez em quando aparece aí pelas redes sociais. Uma filha dá um tablet, um iPad para o pai, e aí depois ela chega e pergunta para o pai, está funcionando bem, pai? Está, só que não dá para cortar muito bem as verduras e a carne em cima dele. Ou seja, ele viu aquele vidro, para ele era o quê? Uma tábua de carne. Então era uma disfuncionalidade. Então, se somos disfuncionais, se estamos fora da onde Deus nos conectou, estamos sem a bênção. Porque Deus não nos abençoou? Não. Simplesmente porque estamos fora daquilo a qual Ele nos colocou. Então, disfuncionalidade diz respeito àquilo ou àquele que não cumpre o propósito para o qual foi estabelecido. E muitas vezes podemos ser disfuncionais. Por exemplo, se a minha mão não cumpre o propósito para o qual ela foi estabelecida no meu corpo, ela é disfuncional. Ela não funciona ou funciona de uma maneira errada. Disfuncionalidade. Outra coisa, se o meu ministério ou a minha vida não cumprir o propósito para o qual foram os dois, a vida ou o ministério, estabelecidos, são disfuncionais. Estão me entendendo, sim ou não? Então, tudo aquilo foi feito para isso, mas está sendo usado para isso, é um quebra-galho, é uma disfunção. Pode não render o que renderia naquilo que realmente foi estabelecido. Então, veja bem, alguma coisa está fora do lugar quando acontece isso. Então, a parábola da vinha fala da obra de Deus. E a figueira fala de alguém que está no centro da vinha e que precisa dar frutos. O dono da vinha parece ser o próprio Deus, estabelecendo que aqueles que ele plantou devem frutificar. Diga assim para o seu vizinho, olhe para ele e diga assim, ó, Deus espera que você frutifique. E o vinhateiro parece ser o Espírito Santo, cuidando da vinha, cuidando da igreja, cuidando da figueira, para que não sejam cortados. Porque é interessante, se nós formos ver ali em Lucas, capítulo 3, verso 9, ali vai dizer o seguinte, ó, João Batista disse o seguinte, ó, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Também João, capítulo 15, versos 1 e 2, aí é Jesus quem fala, ele diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, é o viticultor. E ele corta fora os ramos que não produzem e limpa os ramos que dão fruto para que produzam fruto ainda mais. Escute e guarde, como eu disse no começo, porque esse discurso ele é duro. E aí por que ele é duro? Não há tolerância para quem não produz. Não há tolerância para quem não frutifica no reino de Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, não é a minha interpretação. Isso foi dito por João Batista, foi dito por Jesus, e não uma vez, mas várias. Não há tolerância para chamados e vidas preguiçosos. Não frutificou, será cortado. E o que é? A pessoa muitas vezes, o que é? Não há tolerância, chamados e vidas preguiçosos. Tem um chamado, mas hoje não dá, o sol está muito quente, não, vai chover, não hoje, amanhã. Preguiça. Desculpas em cima de preguiça. Não há tolerância para esse tipo de chamado ou de vidas preguiçosas. Duro esse discurso, não? E essa razão, essa pressão por resultados, tanto falando
a nível de reino, como falando também a nível secular. Essa pressão por resultados leva muitos, e nós vamos falar de cristãos, não vamos falar do pessoal de fora, cristãos. Leva muitos cristãos ao estresse, à depressão e, por vezes, ao suicídio. Tem se ouvido falar de alguns pastores se suicidando, se suicidando. E segundo algumas pesquisas mais profundas que certos pastores fizeram, isso aí é só a ponta do iceberg. Muitos, ou a maioria dos pastores que têm se suicidado, não veem a causa. Não é suicídio, foi um acidente de carro, não, foi um AVC, não, foi um ataque cardíaco. Para quê? Não escandaliza a pessoa, nem a pessoa, a família ou a obra que ele produz. Estamos falando de cristãos, eu falo daí de pastores para ver como a pressão por resultados, por dar frutos, leva muitas vezes ao estresse, depressão e suicídio. Mas o que pode levar um filho de Deus a um nível de estresse a ponto de sucumbir e de não conseguir suportar a pressão? Começa com figueira, aí vai para Jesus em Jerusalém, aí vem para depressão, estresse, suicídio. O que isso tem a ver? Tem a ver com ministérios ou vidas disfuncionais, fora do propósito de Deus. Mas o que torna um ministério ou uma vida disfuncional? Primeiro, perder tempo, energias e recursos fazendo o que Deus não mandou fazer. Então, primeira coisa que leva uma pessoa ao estresse, à depressão e muitas vezes ao suicídio é perder energia e tempo, bem como recursos, fazendo aquilo que Deus não nos mandou fazer. Quem é empregado sabe muito bem disso. Trabalhar numa coisa que não se quer, mas se precisa, é muito desgastante. A pessoa chega fechada e sai muito cansada. Por quê? Porque ela está fazendo o que não gosta. E até falei um tempo atrás de uma pesquisa que mostra que 80% das pessoas trabalham naquilo que não gostam. Apenas 20% das pessoas se realizam mesmo naquilo que estão fazendo. Então, 80% elas têm tendência ao estresse, depressão e, quiçá, ao suicídio. Porque estão gastando tempo, energia e recursos fazendo algo que não tem dom para fazer muitas vezes. Estão me entendendo, sim ou não? Então, a primeira coisa que o cristão precisa saber é: qual é o propósito para a minha vida? Diga para o seu vizinho assim, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Queridos, pessoas e ministérios não são iguais. Não são mesmo. Nós sabemos disso. Deus chama cada um para um propósito, num tempo e numa etapa específica da sua obra. Por exemplo, um casal novo, qual é a tendência? É fazer a vida, ter filhos. E os filhos crescem, os filhos casam e batem asa. Se o casal ainda quiser ficar no controle, no comando, aí os filhos vão ter netos e ainda quiser comandar tudo, é algo que Deus não chamou para fazer. Isso vai gerar o quê? Estresse. Por quê? Um filho casa com alguém. Esse alguém não tem nada a ver com a sua família, o seu jeito. Se você tentar fazer aquela pessoa do seu jeito, vai gerar o quê? Estresse. Vai dar problema. Porque a pessoa está fazendo algo que Deus não chamou para fazer. Amém? Então, eu só dei um exemplo de família para ver como nós podemos sair
fora da função a qual Deus nos chamou. E é interessante. Então, ó, Deus chama cada um para um propósito, num tempo e numa etapa específicos da sua obra ou na vida secular. Por isso, Paulo disse o seguinte, ó, eu plantei, mas eu não reguei. Quem foi que regou? Foi Apolo. Então veja bem, ó, Paulo planta, Apolo rega, e quem é que dá o crescimento? É Deus. Então não adianta Paulo tentar fazer, regar e ainda querer dar o crescimento. Ele vai se estressar. Cada um no seu quadrado. Até tem, acho que era uma música, um negócio que tinha um tempo atrás aí. Então, porque cada um tem o seu papel e chamado no reino de Deus, quando eu, me pegando por exemplo, decido fazer tudo, a sobrecarga é muito grande, para que nas minhas limitações, diga limitações, todos nós somos limitados. Eu sei fazer uma coisa, não sei fazer outra. Se eu tentar fazer tudo, é algo muito grande para as minhas limitações. Então, dificilmente eu vou conseguir suportar. Por isso, nós precisamos descobrir qual é o propósito de Deus para a nossa vida e para o nosso ministério. E não apenas descobri-lo, mas cumpri-lo. E não adianta saber e não fazer. Outra coisa que nós precisamos entender é que a nossa vida tem fases, como eu disse antes, tem ciclos. E se não percebemos quando um ciclo se fecha, para que outro se abra, nós vamos andar em círculos. Lembra do povo de Israel? O ciclo deles no deserto se fechou, vamos dizer assim, quando eles chegaram na divisa e os 12 espias foram. Analisaram, voltaram, deram um relatório. Aquilo fez com que o povo tomasse uma decisão que não foi a correta. Fechou-se o ciclo do deserto, eles deveriam entrar. Mas como eles não entraram, o que a Bíblia diz? Que ficaram andando em círculo, até que toda aquela geração pereceu. E andar em círculo, queridos, nos leva à frustração, e nós vemos isso no povo de Israel. E em alguns casos, essa frustração pode ser insuportável. Guarde isso. Quando queremos viver o que Deus não planejou para nós, nos tornamos disfuncionais. Então, a primeira coisa que devemos descobrir é o nosso lugar no corpo de Cristo, ou seja, qual é o meu propósito. Veja isso. O exército de Israel era dividido em capitães de 10, capitães de 100 e capitães de 1000. E o galardão do capitão de 1000 não era necessariamente maior do que o galardão do capitão de 10. Por quê? Por isso aqui, ó. O galardão não está estabelecido pelo número de pessoas que se comanda, ou pelo tamanho da missão que se faz, mas pela missão que se cumpre. Cumpriu a missão de 10, recebeu o galardão. Capitão de 1000, com 1000, não cumpriu a missão dos 1000, não recebe galardão. Então nunca quer dizer, no reino de Deus não funciona assim. Ah, eu sou, então recebo. Não. Não é bem assim. Até tem uma historinha, sei lá, não deve ser real porque ninguém voltou para contar, óbvio. Então alguém que deve ter tido um revelamento, uma revelação de um pastor de uma igreja muito grande, e uma irmãzinha que, vamos dizer, simples, ou só orava, entre aspas, viu? E aí chega esse pastor no céu e o anjo vai levando ele e começa a passar por mansões, uma mais linda que a outra, e vai indo, e vai indo. E dali um pouco, uma mansão muito linda, e daí os dois morreram, viu? Aí o anjo diz, essa aqui é a mansão da fulana. Ele olha assim,
Mas a irmãzinha só orava e tem essa mansão, então eu devo ter uma mansão. Aí chegando no fim da rua era uma casinha, linda, óbvio, mas uma simples casinha. Aí eu disse, mas o que é isso? Eu aqui e ela lá? Sim, tu só chegou aqui, tem isso aqui, porque ela te sustentou em oração. O que isso quer dizer? O meu galardão não está pela minha posição, mas no cumprir a missão. Eu nunca, queria ser como fulano. Cumpra bem a sua missão e o galardão lhe será dado de uma maneira maravilhosa. Amém? Então, cumpriu a missão, cumpriu o propósito, chegou ao resultado, recebeu o galardão. Deus, queridos, muitas vezes nos permite ser um engenheiro, ser um advogado, professor, militar ou outra profissão qualquer profissão, sem exceção. Ele nos permite ser, mas qual é o propósito para o qual ele nos chamou realmente? Cumpramos esse propósito. Muitas vezes o crente toma tanto tempo construindo construindo algo para Deus. Eu quero construir isso para Deus. E aí Deus olha para ele e diz assim, mas vem construir a tua vida, vem construir a tua alma no altar. Vem para o quarto de oração, deixa de tanta agitação. Aí ele diz, mas eu quero fazer uma hora extra, eu preciso de mais dinheiro, porque eu tenho que trocar lá a mobília, eu tenho que trocar o carro, eu tenho que fazer tal coisa. E isso, queridos, vai nos tornando disfuncionais. Isso nos leva ao estresse, nos leva à depressão. Por quê? Estamos fazendo coisas que Deus... eu te permito ser, mas tu não é isso. A tua função é outra. Por exemplo, um pai de família, ele deve suprir, sim, as necessidades da sua família, óbvio. Porém, acima de tudo isso, ele deve formar os seus, dar primeiro guarda. Ele é um sacerdote do lar. E ele também é o rei do lar. Ele é o quê? Rei sacerdote. Sacerdote, ele abençoa e liga a sua família com Deus. A bênção plena de Deus só vem sobre uma família através do cabeça, do seu pai, do marido. E se ele não cumpre esse papel, ele é disfuncional. E muitas vezes enchemos os nossos filhos com presentes, dá tudo que ele precisa, tudo que ele quer, até acima disso. E o resto, a real missão, o verdadeiro chamado, se não for cumprido, não tem galardão. Estão me entendendo, sim ou não? Mas qual é o nosso propósito? Sair do propósito é estressante. E como nós vemos pessoas estressadas. Segunda coisa que torna um ministério ou uma vida disfuncional é quando, e aí isso é o que mais existe. Perdão ali que foi um erro de português no escrever. Então, quando eu vivo ou quando nós vivemos uma vida clonada. Quando eu não sou, quando eu me forço a ser, quando eu não sou eu, e quando eu me forço a ser quem eu não sou, quando eu me obrigo a representar o que não me representa, é uma vida clonada, eu não sou eu. É preciso entender que a cada um Deus deu sementes específicas. E é uma coisa tão interessante, a digital não é a mesma, a íris não é a mesma, a voz não é a mesma, a personalidade não é a mesma, mesmo gêmeos univitelinos não são iguais. Por quê? Porque Deus fez cada um e literalmente jogou a forma fora. Somos únicos. Amém? Então veja bem. Diga assim para o seu vizinho, semeia o que Deus te deu. Por quê? Porque quando copiamos o ministério ou a vida de alguém, perdemos a nossa identidade.
E como tem gente sem identidade. Vamos pegar só, é difícil dar nomes porque, mas uma personalidade. Ela se veste, ela age de um jeito totalmente fora dos padrões. No outro dia a gente vê o quê? Ele aparece na mídia com isso, no outro dia... Mas é muita gente copiando aquela, clonando aquela, não sendo o que ele é. Eu fui chamado para ser isso, e não aquilo. E quando eu não vivo o que Deus projetou para mim, eu não vivo na plenitude do que Deus tem para mim. Eu sempre estou querendo copiar o outro, copiar o outro. Vidas clonadas levam ao estresse, levam à depressão e muitas vezes ao suicídio. Porque quando, em vez de lançar a semente que Deus me deu, eu lanço a semente do outro, eu estou roubando o celeiro do outro. E eu posso aprender com o outro, é óbvio que eu posso. Sempre nós estamos aprendendo. Mas eu não preciso imitar esse outro. Davi não venceu a luta com a roupa de Saul. Venceu com a dele. Mas coloca a minha armadura, mas não me sinto confortável. Eu lutei com o leão, eu lutei com o urso desta maneira. E não é diferente agora. Por que eu vou ter que usar outro? Eu uso a minha mesmo. Amém? Fala assim para o seu vizinho, ó, você não vence guerra com armas dos outros. Uma coisa, queridos, é nós nos inspirarmos em alguém. Outra coisa é nós copiarmos alguém. Quando padecemos da doença da clonagem, matamos a nossa criatividade. E é coisa interessante isso. Por isso é preciso fazer o que Deus nos deu para fazer e acreditar no dom que Ele nos confiou. Ou seja, seja você. Não seja outro. Mas eu não gosto de mim. Eu não me suporto. Como a gente ouve isso? Ora, se tu não te suporta, como é que você espera que alguém lhe suporte? E aí vem divórcios, e aí vem separações. Por quê? Eu não me gosto, eu me odeio. Esse jeito meu, eu não... Puxa, se você não se ama, se você não se gosta, se você não se suporta, como alguém vai lhe amar? Vai lhe suportar? Vai lhe aguentar? Não vai. Por que que não vai? Nós vamos ver. O padrão de amor que eu tenho para com o próximo é o amor que eu tenho por mim. Se eu não me amo, não amo o outro. E se eu não me amo, como é que eu espero que alguém me ame? Não tem como. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse isso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, não vou amar ninguém. Por isso que tem pessoas azedas. Até nós vimos ontem uma pessoa tão simpática, onde, né? Maravilhosa. A gente teve que dar risada. É o jeito da pessoa, mas eu acredito, pode não ser. Então, se eu me odeio, como poderei amar alguém? Não se amar, queridos. Querer ser alguém que você não é, revela a sua fragilidade. E uma das áreas da medicina que mais cresce hoje é o quê? A estética. Porque eu não me gosto, eu me odeio. É complicado. Guarde isso. Não busque ser o que outra pessoa é. Estamos falando de clonagem, que traz estresse, que traz depressão e muitas vezes suicídio. Pois não é o que a pessoa é que a faz importante, mas cumprir o propósito para o qual Deus a chamou. Não é porque eu vou ser igual. O pastor fulano, é uma bênção, eu quero ser igualzinho a ele. Ele não é importante, entre aspas, porque
É porque ele cumpre a missão que Deus chamou para ele, o propósito que Deus deu para ele. E se eu querer ser igual a ele, o propósito para mim não é o mesmo dele. Amém? Então sejamos nós mesmos. Buscar ser outra pessoa nos impede de cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. E certamente nos frustraremos. Então, não queira ser quem Deus não lhe chamou para ser. Pois Deus não precisa, dando exemplo de 2 Clair, Deus não precisa de 2 Anas, Ele precisa de 1 Clair e de 1 Ana. Por quê? Porque nós somos únicos. E o chamado que Deus nos deu também é único. Amém? Ah, mas eu não dou... Não tem mais A, não tem B, não tem... Desculpa, simplesmente cumpramos. Por isso, o primeiro item, descobramos qual é o propósito de Deus para nós e cumpramos esse propósito. Porque se eu for clonar alguém, se eu for copiar alguém, eu não cumpro o propósito que Deus tem para mim. Veja bem, seja o que Deus te chamou para ser, e então você vai produzir naquilo que Deus te estabeleceu para produzir. E vai ser uma bênção. Amém? Terceira coisa que torna um ministério ou uma vida disfuncional é isso aqui, ó. Quando eu desenvolvo o meu ministério ou a minha vida focado no quê? Na expectativa dos outros. E como tem, né? Filhos que escolheram tal profissão porque os pais impuseram. Essa pessoa é o quê? Uma frustrada. E tem, inclusive, e esse exemplo é real. Não lembro os nomes, nem aonde ocorreu. O pai focou tanto em cima do filho ser médico, tanto que o filho realmente se formou em medicina. Quando desceu, que ele pegou o canudo, desceu da onde recebeu o canudo, ele disse, está aqui, ó, o seu canudo de médico, mas eu não vou ser médico. Ou direito, não é? Ou foi uma... Ah, sim, agora, isso mesmo. Eu vi essa história mesmo. Então, não adianta. Nós não podemos desenvolver o ministério, a nossa vida, focados na experiência dos outros. Amém? Então, veja bem. Quando o cristão, vamos falar de crentes, tem problema de autoafirmação, quando precisa ser aplaudido e elogiado por tudo que faz, senão ele se sente inseguro. Existe uma brecha perigosa que foi aberta. Veja bem, ó, quando a pessoa faz algo e não recebe elogio e fica depressivo, angustiado, tem uma brecha muito grande para que o diabo possa atuar contra essa pessoa e levá-lo ao fracasso, estresse e depressão. Porque daí vem, ninguém me reconhece, porque Satanás fala na primeira pessoa, ninguém me reconhece, eu trabalho feito um escravo e ninguém diz nada, ninguém me elogia, olha aí o que eu fiz e ninguém disse nada. Amém? Amém, queridos? Cuidado com a necessidade de atender com a expectativa dos outros. Foi assim que Paulo disse. Ó, veja o que Paulo diz. Ó, procura apresentar-te a Deus. Apresentar-se a quem? A Deus. É Deus quem lhe reconhece. Não importa que você seja o patinho feio, faça tudo certinho, ninguém lhe diga nada. É Deus quem lhe reconhece. Qualquer voz que seja diferente da voz de Deus não lhe serve como bússola para indicar o caminho a ser seguido. É GPS com vírus. Vai lhe mandar para outro lugar. E lembra, às vezes, dos problemas? No Rio de Janeiro teve um problema que aconteceu um problema grave. As pessoas botaram no GPS tal lugar e tinha um lugar parecido no morro, e eles foram parar no morro. Os dois morreram. GPS
com vírus. Então, quando eu me sinto na obrigação de atender a expectativa do outro, quando eu faço as coisas tendo que dar resultados, porque tenho que impressionar, eu me torno disfuncional. Diga assim, eu não preciso atender a expectativa de outros. Foi Deus quem me chamou. E só a Ele eu devo agradar. Amém? O que Deus tem, o que Deus quer e o que Deus projetou para as nossas vidas é o que importa. Amém? Quando entendemos isso, nós paramos de viver para atender ou para satisfazer a expectativa dos outros. Ah, se eu não fizer isso. E eu ainda estou me libertando, depois de 30 anos de quartel, se eu às vezes fico um tempinho a mais na cama, eu já vem na minha mente, vou me chamar de preguiçoso, vou me chamar que eu não vai. É complicado, você, mas que vive para atender a expectativa dos outros. Isso causa um problema grande. Nosso ministério e vida se torna infrutífero quando cuidamos somente da copa das árvores, da árvore, e descuidamos da raiz. O que isso tem a ver com viver para atender a expectativa dos outros? Aí nós vamos entrar no que é o contexto atual. Estamos vivendo a era das redes sociais. E é incrível como as pessoas têm necessidade de vender fachada, vender copa da árvore, vender a folhagem, vender imagem. Porque o que garante o meu sucesso é a foto. A selfie precisa mostrar a marca do tênis, a marca do sapato, da sandália. A selfie precisa mostrar a marca da roupa. Por quê? Precisa vender a imagem da ostentação. Não há mais discrição. As pessoas não se reservam. E é incrível a pessoa. Ela vai viajar e mostra o cartão de embarque. É impressionante. Vai ao restaurante, ela tira o quê? A foto do prato. Sim ou não? Por quê? Porque tem que vender a imagem de que tudo está bem. Olha onde eu estou. Olha onde eu vou. Olha o que eu visto. Porque as pessoas não conseguem ser sem vender. Elas têm que chegar se apresentando como tendo muito. Diga, aparências. Isso leva as pessoas a cuidar das folhas e descuidar da raiz, esquecendo que a folha e o fruto só serão saudáveis se a raiz estiver saudável. Então a pergunta é: como está o seu subsolo? Como está aquela área que ninguém vê? Escute isso. O que sustenta o telhado, o que sustenta a casa, não é o telhado, mas o alicerce. E ninguém vê o alicerce. Nenhum gestor, nenhum político faz campanha em cima de rede de esgoto. Fazem campanha em cima do quê? Do que pode ser visto. Um grande viaduto, uma rodovia. Mas esgoto? Acontece, queridos, que a cidade só é limpa porque existe uma rede de esgotos. E se a rede de esgoto entupir e aqueles dejetos todos subirem, veremos o quanto uma rede de esgoto é importante. Sim ou não? Como está a sua rede de esgoto? Como está o seu
subsolo. Deixa eu terminar dizendo mais uma coisa. Quando o dono da vinha chegou à figueira e ele viu ela sem fruto, olha o que ele disse para o vinhateiro. Porque esta árvore ainda ocupa lugar em minha vinha? Porque ela ocupa espaço inutilmente? Porque ela ainda suga nutrientes do solo que poderiam alimentar a minha vinha? Aí ele diz, corta. Então o que o vinhateiro disse? Senhor, só um pouquinho. O senhor pode me ouvir? Deixa-me cavar em redor e colocar o quê? Esterco. Deixa por mais um ano. E aí, se não der, o senhor pode cortar. Agora, o que é cavar em redor? Interessante, vamos pegando as passagens e vamos trazendo para a nossa vida o que é cavar em redor. Muitas vezes não entendemos quando Deus começa a mexer com a nossa estrutura, cavando em torno de nós, mexendo com a nossa base, descobrindo as nossas raízes. E nós pentecostais, nós crentes, nós somos peritos em atribuir ao diabo tudo aquilo que foge do que planejamos e do que queríamos. Qualquer coisa contrária, nós já abrimos o bocão e para trás de mim, Satanás. Sim ou não? É verdade. Só que às vezes não é o diabo que está causando essa movimentação na nossa vida. Às vezes é o vinhateiro descobrindo as nossas raízes para nos tratar. Vinhateiro, o Espírito Santo. Nem toda tempestade na nossa vida é o diabo que causa. Guardemos isso. Deus pode estar mexendo com nossas bases para tratar do problema na área onde ninguém consegue ver. O vinhateiro mexe com a base. E o que o vinhateiro coloca para a figueira frutificar? Esterco. E o que é esterco? Esterco. Eu acho que eu não botei aqui, não. O que é? Cocô, fezes, ou seja, coisa ruim e fedorenta. Sim ou não? Por isso, escute isso. Escute isso. Aprenda a fazer das coisas ruins da sua vida vitaminas para te fazer frutificar. Decepção, frustração, traição, abandono, incompreensão são estercos que servem para lhe robustecer. Serve para alimentar a sua raiz, serve para falar no nosso íntimo, serve para mexer com o nosso caráter e para cuidar da nossa natureza. Por exemplo, chega alguém, uma amiga, ou uma vizinha, ou alguém que até não gosta muito da gente, e fala um monte de coisas. A tendência é nós nos irarmos, levantarmos e eu mato, eu quebro, eu rebento. Só que muitas vezes o vinhateiro está usando essa pessoa para mexer com as nossas estruturas e trazer à tona aquilo que nós somos no nosso íntimo, no nosso subsolo. Então, se defender na hora, já abrir a caixa de ferramentas e sair já, pode não ser a melhor coisa. Porque muitas vezes essa mexida pode não ser obra do diabo, mas sim obra do vinhateiro. Amém? Amém, queridos? Faça dos estercos algo útil para o seu ministério, para a sua vida. Nem tudo de ruim é de tudo ruim. Deus sabe reutilizar cada situação para o crescimento da nossa vida nele. Por isso, não se traumatize, não se martirize, não adoeça, não fique sem dormir.
não alimente decepção e nem alimente frustração. Não fique se condenando. Eu errei. Não sei. Aquelas coisas todas que vai levar para quê? Para depressão, para o estresse. Pare de perguntar, queridos, para Deus onde eu errei. Oh, meu Deus do céu, aquela coisa. Não. Faça realmente o que Deus lhe mandou fazer. Descubra seu ministério e faça. Não clone ninguém. Seja você mesmo. E creia que Deus muitas vezes mexe as nossas raízes para poder botar o quê? Adubo. E muitas vezes o adubo não é tão cheiroso. Mas Deus tem o controle e o comando de tudo, quando nós deixamos Ele realmente comandar e controlar tudo. Amém? E eu creio que Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Então deixe que Ele... Aquela figueira, ela teve uma chance a mais. Não produzia, mas ela teve a chance de ser adubada. E muitas vezes nós estamos disfuncionais, seja no lugar que for, no trabalho, na família, na igreja, na sociedade. E Deus quer mexer com a nossa estrutura, descobrir as nossas raízes, adubar para que nós possamos dar fruto. Então veja a situação que você está passando e se não é Deus tratando com você. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te dar graças por esta manhã. Te louvamos, ó Pai, porque a tua palavra, ela é perfeita. A tua palavra, ela é aquela espada que divide alma e medula. Ela divide pensamentos, ela vai discernindo todas as coisas. E nós te pedimos, ó Pai, que realmente tudo aquilo que não é Cristo em nós seja exposto, seja mexido, seja cortado. Que as nossas bases, que as nossas raízes que estão escondidas, elas possam ser descobertas para serem tratadas. O nosso íntimo seja tratado. Aquilo que nós não queremos que ninguém ouça, que ninguém descubra, nós possamos, ó Pai, deixar-nos ser tratados. Que realmente esta palavra, ela possa falar no fundo do nosso coração. E tudo aquilo que não é Cristo em nós, como dissemos, seja arrancado, seja tirado, para que nós nos tornemos funcionais, para que nós funcionemos dentro do propósito, dentro do chamado que Deus nos colocou. E desta forma possamos produzir a 30, 60 e 100 por um. Sermos realmente frutíferos na área em que fomos colocados. Pai, que nós não busquemos clonar, que nós não busquemos copiar ninguém, mas que nós sejamos nós mesmos, para que desta forma o teu reino seja glorificado, o teu nome seja glorificado, o teu reino seja implantado. E ó Pai, desta forma o mundo conheça que há um Deus que tem o comando e o controle de todas as coisas. Levanta, Pai, um povo. Levanta um povo tratado, um povo que saiba a sua identidade e um povo que opere no propósito para o qual foi chamado. E nós daremos a Ti, ó Pai, sempre o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus.